Olá, muito bom dia, povo abençoado, pastor Valdeir Marques, aqui em mais uma edição do nosso Café da Verdade. Manhã esta de terça-feira, hoje 18 de agosto de 2026. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês, transmitindo a palavra da verdade como ela é. Aqui no Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo 14, o versículo 13, assim está escrito. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Meus amados, aqui nós observamos o desenvolver, o aperfeiçoar, o crescimento, dos discípulos. E enquanto eles estavam com o mestre, enquanto o mestre estava com eles estavam aprendendo. E aqui, obviamente, nós observamos que eles tropeçavam na sua fé ou demonstravam uma fé abalável, pois eles estavam com Jesus e Jesus estava com eles. Então não havia nada que fosse impossível para Jesus operar. Porém, aqui nessa situação, após a morte de João Batista, e Jesus ser avisado da morte de João Batista, a reação dele foi apenas se retirar das regiões da qual Herodes, o tetrarca, ele dominava. Jesus se retira de lá. Mas ele não para a obra. As multidões ouvem que ele saiu daquele lugar e seguem ele por terra, caminhando. E quando Jesus desembarca, vê aquela multidão e muitos enfermos, e ele cura todos. E já ao cair da tarde, a noite entraria, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, está bom de despedir essas multidões para que eles possam aí pelas aldeias comprarem o que comer. E Jesus, como quem diz: vocês ainda não entenderam nada. Não precisa as multidões irem embora. Vocês mesmos podem alimentá-las. E aí os discípulos, ainda não entendendo nada, disse: como? Se temos aqui 5 pães e 2 peixes? O que é isto para esta grande multidão? Pois ali existiam mais de 5.000 pessoas. Como 5 pães e 2 peixes iria alimentar aquela tão grande multidão? Obviamente que o pão e o peixe não era o problema ou a solução, e nem a multidão era problema, pois quem estava ali era o autor da vida,
é o multiplicador, é o abençoador, é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo ali estava. E eles olhavam para as coisas e não olhavam para aquele que fez as coisas. Abrindo um parênteses, porque às vezes somos nós, olhamos para as coisas, mas não olhamos para aquele que fez todas as coisas. Porque ele faz como ele quer, ele opera como ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer, não é de acordo com o que nós imaginamos que tem que ser. Ontem nós subimos ali a Serra da Taquara, aqui na cidade. Ali ainda é calcaia. E lá fomos para uma das partes mais altas da serra. Todas as segundas-feiras nós temos ido lá para sacrificar, para adorar, para buscar a presença de Deus. Mas isso ainda, obviamente, é pouco, porque nós estamos indo ali, não pela serra, mas estamos indo ali pelo reino de Deus, estamos indo ali pela presença de Deus, é ela que nos atrai. Às vezes precisamos sair e retirar um pouquinho da cidade, do barulho, para ir para o silêncio da serra, das matas, e visualizar, contemplar as maravilhas aqui embaixo. Então, voltando aqui, muitas das vezes nós encontramos dificuldade em tudo, até para subir uma serra, e dizemos não consigo. Mas se Deus está conosco, devemos olhar para os degraus, os longos degraus da serra, olhar para aquele que usou o homem para fazer o degrau. Devemos olhar para o desgaste físico ou para aquele que restaure, para aquele que nos deu o físico. Assim estavam os discípulos. Jesus disse, dai-me aqui os pães e os peixes. E ele apresenta a Deus e deu graça a Deus e diz, ordenai que façam-se grupos aqui na relva. E ali o texto declara que, versículo 20, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Para cada um apóstolo, um cesto. Jesus dizendo, eu não disse que é vocês que têm que dar de comer a esta multidão. Não é vocês que eu escolhi para alimentar esta multidão. Então, cada cesto era um ânimo para cada um dos 12 apóstolos. Porque quando Jesus ordena, devemos obedecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre do mal, que o Espírito Santo te ilumine. Esta foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Até breve.